Equações exatas. Equação diferencial exata. Para entender o que vem a ser uma equação diferencial exata, vejamos inicialmente o que é uma diferencial total. Se uma função f de xy é uma função com derivadas parciais contínuas em uma região R do plano xy, então sua diferencial total será dz igual a dρ f dρ de x vezes dx, mais dρ f dρ de y dy. O que vem a ser uma equação diferencial exata? Uma equação diferencial da forma mxy dx mais nxy dy igual a zero é uma equação diferencial ordinária exata se a expressão do lado esquerdo, que é essa daqui, corresponde à diferencial total de alguma função f de xy. Por exemplo, a equação diferencial ordinária 3x2y mais cosseno x dx mais x3 menos e na y dy igual a zero é exata. Porque se nós observarmos essa função f de xy igual a x3y mais seno de x menos e na y, nós teremos quem é a diferencial total dessa função. Vamos derivá-la em relação a x. Vai dar 3x2y mais derivada do seno, cosseno de x. Derivada de e elevado a y em relação a x é zero. Então, aqui a derivada dessa função em relação a x, multiplicado por dx, mais. Agora vamos derivar em relação a y. Derivada de x3y é x3. Derivada de seno de x em relação a y, zero. E a derivada de e elevado a y em relação a y é o próprio. Então, nós observamos que essa expressão é exatamente a expressão que está aqui ao lado esquerdo da nossa equação diferencial ordinária. Então, essa equação diferencial é uma equação diferencial ordinária exata. Bom, qual o critério para nós reconhecermos se uma equação diferencial ordinária é exata? Então, sendo m de xy e n de xy funções contínuas, com derivadas parciais contínuas, em uma região retangular R, com x entre A e B e y entre C e D, então uma condição necessária e suficiente para que m de xy dx mais n de xy dy seja uma diferencial exata é que nós pegamos essa função que está multiplicada por dx, nós derivarmos em relação a y, tem que ser igual a essa função derivada em relação a x, derivada parcial em relação a x. Se obtivermos essa igualdade, é porque essa expressão vai ser uma diferencial total de alguma função. Tá? Então, por exemplo, vamos verificar se essa EDO que está aqui, 3x, cosseno de 3x, mais seno de 3x, menos 3dx, mais 2y mais 5 dy igual a zero, é exata. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que derivar essa expressão em relação a y. Então, a derivada de 3x cosseno de 3x mais seno de 3x menos 3. A derivada em relação a y vai ser 4. Então, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Então, deu 0. Agora, vamos fazer a derivada em relação a y de quem? Em relação a x, desculpa, em relação a x de quem? Dessa expressão. 2y mais 5. Dá quanto? Dá 0. Ou seja, a derivada do m em relação a y foi igual à derivada do n em relação a x. Logo, essa equação diferencial, ela realmente é uma equação diferencial exata. Vejamos essa outra. Então, nós temos aqui a expressão igual a uma outra no segundo membro. Então, nós devemos passar essa expressão que está no segundo membro para o primeiro membro, para nós podermos fazer a nossa verificação. Então, vamos ter 1 mais ln de x mais y sobre x
dx. Agora eu vou passar essa para o primeiro membro. Vai ficar como? ln de x menos 1 dy igual a zero. Essa é a expressão que nós vamos testar, dessa forma. Então vamos pegar essa expressão e derivar em relação a y. Derivada de 1 mais ln de x mais y sobre x em relação a outra lá, que é o y. Dá quanto? Derivada de 1 é zero, derivada de ln de x em relação a y é zero, e derivada de 1 sobre x em relação a y é igual a 1 sobre x. Certo? Agora vamos derivar em relação a x essa expressão aqui. ln de x menos 1. Quem é a derivada de ln de x em relação a x? É 1 sobre x. Quem é a derivada de 1 em relação a x? É zero. Então, nós observamos que essas duas expressões são iguais. Logo, a nossa equação diferencial ela é do tipo exata. Agora, vejamos como resolver uma equação exata, tá? Então, verifique se a equação que está aqui é exata e, se for exata, resolva. Vamos lá. Então, inicialmente, para testar, nós vamos verificar se essa expressão 3x2y mais e na y, vamos derivar em relação a y. Quanto vai dar? Derivada de 3x2y em relação a y é 3x2. Derivada de e na y em relação a y é e na y. Agora vamos pegar essa outra expressão, x3 mais x é na y menos 2y, e derivar em relação a x. Se for igual, será uma equação exata. Derivada de x3 em relação a x é 3x2. Derivada de x é na y em relação a x é e na y. E derivada de 2y em relação a x é zero. Então, observamos que as duas expressões são iguais. Então, logo, a equação diferencial ela é do tipo exata. Então, para nós resolvermos, nós devemos encontrar uma função f de xy tal que ela obedeça, ela atenda às seguintes condições. Primeira condição é que a derivada parcial dessa f de xy em relação a x seja essa expressão aqui, ó, 3x2y mais e na y. E a segunda condição é que a derivada da função que nós estamos procurando em relação a y seja igual a quem? A essa expressão. x3 mais x é na y menos 2y, certo? Então, da expressão 1, da condição 1, ou seja, que a derivada da função em relação a x seja isso, nós podemos achar que f de xy seja a integral de 3x2y mais e na y dx, certo? Então, como faremos essa integral? Em relação a x. Então, o 3y sai, porque é uma constante. A integral de x2 em relação a x é x3 sobre 3. Mais e elevado a y. Aqui ela é como se fosse uma constante. E elevado a y, integral de dx é x. Bom, nós precisamos ter uma constante de integração. Mas a constante de integração, aqui nesse caso, vai ser uma função somente em y. Por que não somente uma constante? Porque, na verdade, a função, se ela tiver uma expressão só em y, quando nós derivarmos em relação a x, vai dar zero. Então,
nós não podemos desprezar a existência de uma expressão que seja somente em y. Certo? Então, o que faremos agora? Essa aqui vamos chamar de uma expressão 3. Certo? Agora, da essa expressão 3, nós vamos derivá-la. Derivando 3. Como ficaremos? A derivada 3 em relação agora a y. Então, vamos derivar essa expressão aqui em relação a y. Na verdade, aqui é apenas yx elevado a 3. Então, derivando em relação a y, nós vamos ter dfxy em relação a y vai ser igual a x3, certo? Mais, estamos derivando em relação a y. O x é uma constante, é elevado a y, mais dg dy, certo? Essa aqui é uma expressão que vamos chamar de expressão 4. Então, comparando, vamos agora comparando a expressão 4 com a expressão 2. Então, vamos comparar essa expressão com aquela que está ali. Ó. Então, x3 está igual, x elevado a y está igual, então sobra quem? dg dy sendo igual a menos 2y. Ou seja, dg igual a menos 2y dy, certo? Como é que nós podemos obter o g de y? Integrando. Vai ser menos 2 integral de y dy, certo? Quanto que vai dar isso aqui? Menos y ao quadrado mais c. Agora sim nós temos uma constante de integração, certo? Então, aplicando esse valor na expressão f de xy, que nós temos em 3 aqui. Aplicando em 3. Aplicando em 3. Nós vamos obter o quê? Essa expressão é yx3 ou x3y, certo? Nós vamos ficar aqui. Mais x elevado a y, certo? Mais o g de y, que é menos y2 mais c igual a 0. Essa aqui é a solução da nossa equação diferencial ordinária do tipo exata. Vejamos agora um problema de valor inicial utilizando uma equação exata. Ou seja, resolva a equação diferencial. 1 mais 1 sobre 1 mais y2 mais cosseno de x menos 2xy dy dx igual a y que multiplica y mais seno de x. Sujeito à condição inicial y de 0 igual a 1, certo? Então, vejamos inicialmente que não está da forma que nós possamos reconhecer se é uma equação exata. O que devemos fazer? Vamos lá. Então, 1 mais y2 mais cosseno de x menos 2xy dy, certo? E o dx vem para cá multiplicando. Então, vai lá. y2 mais y seno x dx. Ainda não está do jeito que nós precisamos para reconhecer se realmente é uma equação exata. Então, devemos passar essa expressão para o primeiro membro. Vamos ficar com y2 mais y seno de x dx, certo? Negativo aqui. Mais 1 sobre 1 mais y2 mais cosseno x menos 2xy dy
igual a zero, certo? Então, vamos derivar esta expressão em relação a y. ddy de menos y2 menos y seno de x em relação a y. Vai ser quanto? Menos 2y, certo? Menos seno x. E vamos derivar essa expressão em relação a x. Vai ficar d dx de tudo isso aqui. 1 sobre 1 mais y2 mais cosseno x menos 2xy vai ser 4. Derivada do cosseno de x é menos seno de x. E derivada de menos 2xy em relação a x é menos 2y. Como essas duas expressões são iguais, nós concluímos que aquela equação diferencial realmente é uma equação diferencial do tipo exata. Então, para resolvê-la, nós devemos encontrar f de xy tal que. Qual a primeira condição? Que df dx seja igual a quem? Menos y2 menos y seno de x, certo? E a segunda condição é que a derivada em relação a y de f seja igual a quem? A essa expressão. 1 sobre 1 mais y2 mais cosseno de x menos 2xy. Certo? Para isso, nós temos que, inicialmente, fazer a integração dessa expressão em relação a x. Certo? Então, f de xy será igual à integral de menos y2 menos y seno de x em relação a x. Isso aí vai dar 4. Ora, o y é como se fosse uma constante, sai. Então, vai ser menos y2, integral de dx é x. E aqui, também o y sai, menos y. Sobrou a integral de seno de x dx. A integral do seno troca de sinal. Vai ser menos cosseno de x. Mais uma constante de integração, que vai ser, então, um g de y, uma função em y. Ou seja, aqui nós temos o f de xy sendo igual a quem? Menos xy2, certo? Mais y cosseno de x mais g de y, certo? Agora, nós temos que derivar essa expressão em relação a y, certo? Então, df dy vai ser igual a quanto? A quem? Vamos lá, em relação a y, vai ser quanto? Menos 2xy, certo? Mais o cosseno de x, mais dg dy. E nós temos que comparar essa derivação com essa que está aqui. Então, nós temos aqui, ó, menos 2xy, aqui está. Cosseno de x, aqui está. Então, sobrou quem? Sobrou dg dy, sendo igual a 1 sobre 1 mais y ao quadrado, certo? Daqui, para nós acharmos a função g de y, basta integrar 1 sobre 1 mais y2 em relação a y.
certo? Quanto vale essa integral? Vai dar arco tangente de y, mais a constante de integração, certo? Então, agora nós vamos pegar esse resultado e vamos lançar aqui, certo? Para achar o f de xy. Então, nós temos assim, f de xy igual a menos xy2 mais y cosseno de x mais o g de y, que é mais arco tangente de y mais a constante de integração, certo? Agora, vamos fazer igual a zero. Agora, vamos aplicar o nosso PVI, certo? Aqui, deixar aqui para a gente continuar a ver. Então, aplicando o PVI. Aplicando o PVI. Quem é o nosso PVI? Y de 0 igual a 1. Ou seja, quando o x for 0, nós teremos o y igual a 1. Aplicando aqui, nós teremos menos 0 vezes 1 ao quadrado, mais y, que é 1, cosseno de 0, mais o arco, cuja tangente vale 1, mais a constante de integração, dando 0. Essa expressão aqui dá 0. Aqui vai ser 1, porque cosseno de 0 é 1, então nós temos 1 mais o arco cuja tangente é 1 é π sobre 4, mais c igual a 0. Então, aplicando nessa expressão aqui, nós vamos ter menos xy2 mais y cosseno x mais arco tangente de y mais c. O c nós temos que é menos 1 menos π sobre 4. Então, mais c menos 1 menos π sobre 4. Isso dando igual a 0. Podemos reescrevê-lo da seguinte forma. xy2 menos y cosseno x menos arco tangente de y mais π sobre 4 mais 1 igual a 0. Essa é a solução do nosso PVI.